Olá, família. Sejam bem-vindos a mais um canal aqui no YouTube, no Ile Axé Bia Jagunã, Casa Afro de Candomblé. Sou Babá Rafael do Xoguian, aqui do interior de São José do Rio Preto, São Paulo. Pessoal, hoje eu venho falar um pouquinho a respeito da Umbanda, né? Quem me conhece sabe que eu também pratico a Umbanda. A gente tem alguns trabalhos desenvolvidos com as entidades da Umbanda. E eu venho aqui contar um pouquinho para vocês do meu conhecimento e daquilo que eu tenho sobre a Umbanda, porque a Umbanda a qual eu frequento foi passada de gerações a gerações, e é a mesma Umbanda que eu sigo até hoje dentro da minha casa, juntamente com meus filhos de santo, meu pai carnal, que também é vivo ainda, que é até uma herança dele, isso, herança não espiritual que eu falo, tá, gente? Falo herança porque ele parou, né, ele deu uma parada na vida espiritual e eu tomei a frente e retornei com isso, e agora que ele está começando a engrenar de novo e começando a desenvolver de novo os trabalhos de Umbanda dele e desenvolver tudo aquilo que precisava ser desenvolvido, que foi parado. Hoje eu vejo aí muitas casas de Umbanda, né, com alguns despreparo, com algumas dificuldades, né? Eu não sei se é falta de conhecimento ou se é falta de querer também, né? Porque tem muito disso também. A gente não pode muito ficar apontando o dedo para o vizinho, porque a gente não sabe a real circunstância e o que realmente acontece na vida de cada um, né? Então eu só posso dizer aquilo que acontece dentro da minha casa e aquilo que acontece com os meus filhos, pois são eles que eu sigo e são eles que eu oriento e trago a orientação necessária. Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês da Umbanda que eu conheço. Essa Umbanda que o povo tanto prega, né, onde temos que estar vinculando a Igreja Católica com a Igreja Evangélica, com não sei o que, aquela coisa toda, esse tipo de Umbanda eu não sigo, tá? Essa doutrina. Eu sigo uma doutrina ao qual acredito muito nas entidades, ao qual eu procuro da minha melhor forma possível estar em ligação direta com essas entidades da Umbanda. Tá? O que é uma Umbanda? Umbanda, para começar, é um nome inventado, ponto. A religião, quando se fala muito em ancestralidade, em entidade, deidade e tudo mais, não deixa de ser um espírito, tá? Então nós temos Oxum, a deusa do espírito das águas, temos o caboclo, né, a entidade de índios, de vaqueiros e aquela coisa toda, né, de flecheiros que caçavam muito e assim vai. E assim a gente tem várias outras entidades dentro do nosso culto de Umbanda. Então, pessoal, a Umbanda que eu sigo não é essa Umbanda que foi criada 100 anos atrás, tá? Segundo algumas histórias que seu próprio Penabanca, né, que é o caboclo qual é o tutor dessa casa do Ile Axé Bia Jagunã, é o qual cuida e zela das pessoas que ali dentro adentram, ele me disse que em 1931 teve uma passagem dele, tal, na Terra, e ele me contou alguns relatos dela, ao qual ele já incorporava com uma pessoa, que isso é uma história dele, eu não posso estar contando assim, né? Então, assim, se nessa época já existia, né, o trabalho dele, essa captura dele espiritual, para tentar desenvolver, para tentar fazer o que ele precisava fazer, eles já existiam, né? Então creio que a Umbanda não tenha só 100 anos. A Umbanda tem muito mais tempo do que a gente imagina. A Umbanda, com certeza, ela deve ter os seus séculos lá atrás escondido. Se a gente for a fundo, a gente consegue achar essa sementinha onde foi interrompida aí, né? A Umbanda, ela é muito
desmistificada, né, por alguns adeptos da religião, e acabam aí junto com essa informação demais, que é o que eu falo, muita informação leva o cachorro à loucura, né? Então, assim, a gente latir demais, a gente falar demais, isso gera muita polêmica e muitos problemas, né? Porque a sua verdade às vezes não é a minha, e a minha verdade também não precisa ser a sua, né? A gente tem que aprender que a gente estamos aqui nesse mundo para estudar, para ter informação e passar essa informação para o nosso próximo, que está ali, né, do nosso lado, seguindo e sendo orientado por nós. Então hoje eu vejo muitas umbandas despreparadas, não despreparada com os espíritos de forma alguma, mas despreparada com o próprio eu, a própria pessoa. Eu vejo muitas pessoas de umbanda inseguras na hora de abrir a sua gira, na hora de fazer a sua reza, na hora de fazer os seus pedidos, sabe? As pessoas não ter um segmento correto, mas não pelos espíritos em si, mas por falta delas mesmas. Porque elas não buscam essas informações, elas não vão atrás, elas ficam atrás de internet, elas ficam atrás de picuinha do vizinho, elas ficam atrás da crítica do outro, elas ficam atrás, sabe, de N's e N's problemas. E esquece o principal, de olhar para ela mesma, ver que ela é o problema, que é ela que precisa se organizar, que é ela que precisa de uma palavra, que é ela que precisa buscar algo para ela. Às vezes nem é uma coisa doida. Às vezes é uma coisa tão simplesinha, tão fácil de se resolver, mas que ela não consegue. Por quê? Porque ela busca informação em todos os lugares, menos aonde precisa. Às vezes ela busca tanta informação, compra tantos livros, compra tanta coisa, e não busca informação. Não para escutar o guia, não para escutar a palavra amiga de um amigo. A religião, gente, a Umbanda, nome Umbanda, tá, gente? Umbanda, nome Candomblé, nome Jeová, nome Jesus Cristo. Estou falando de nomes, eu não estou falando da religião em si, da crença, tá? Então, assim, a Umbanda em si, ela precisa de pessoas com princípios e força de vontade em buscar, aprender e levar. De nada adianta você ter uma casa cheia de pessoas ao qual você não consegue pregar a sua verdade e aquilo que você acredita e que você tem fé. Porque você vai deixar uma sementinha de dúvidas em cada uma dessas pessoas. E isso amanhã vai te atrapalhar e atrapalhar aquelas pessoas que também estão em busca de você, em busca da sua sabedoria. Então, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é o quê? Busquem informações reais, busquem informações em lideranças que consigam passar isso para vocês. Tá? Porque a Umbanda não é somente colocar meia dúzia de imagem católica, que você já sabe minha opinião a respeito disso, e rezar Jesus Cristo é nosso Pai e mandar bala. Não é assim que as coisas funcionam. A Umbanda ela tem um segmento religioso e uma cultura a seguir. E a gente tem que captar isso, a gente tem que começar a olhar a vida como ela realmente é e parar de ser enganado. Porque o ser humano está tão acostumado a ser enganado que para ele, é a melhor coisa do mundo. O que os olhos não vê, o coração não sente. Não. Seus olhos não vê, mas o seu antepassado vê, toda a sua ancestralidade vê, e amanhã você verá também. Porque amanhã você será o ancestral. Você verá o erro onde foi cometido. Pensa nisso. Axé Olodumare, Axé Orixá. Mojubá, Acorda, Mojubá, Axéda.